Olá pessoas, estou aqui de novo, mais um vídeo acerca desse tema. E se você chegou agora nesse canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, esse canal pela primeira vez, Analysis Techniques for Race Car Data Acquisition, a segunda edição, livro do engenheiro George Seegers. Eu estou estudando esse tema, tenho estudado bastante nos últimos 2 anos. Já li esse livro várias vezes e estou sempre lendo e resolvi compartilhar ele nesse site, né? Já fiz 2 capítulos, né? O capítulo 4 e o 5, né? Hoje vamos para o 6, né? Então, se você não viu os outros capítulos, não tem problema, né? Você pode ver esse vídeo e depois ver os outros, mas eu vou deixar aqui nos cards ou na descrição os outros capítulos, né? Então, vamos estudar comigo. Então, vamos lá. Estamos aqui, passamos pelo capítulo 4, Straight Line Acceleration, depois o 5, Braking, e nós vamos por Gearing, capítulo 6, página 123, que vai desta até a página 136. Não parece ser um capítulo longo, mas o capítulo Braking também não parece ser longo e foi bem desgastante. Eu confesso que no final do vídeo desse capítulo eu estava muito cansado, né? Então vou ver como eu vou proceder nesse aqui. Se eu ficar cansado, eu vou fazer mais de uma parte no vídeo, é melhor até para o conhecimento. Então vamos lá. Gearing. Gearing, Chapter 6. Bom, como é que é esse tipo de vídeo? Eu leio o texto e vou comentando, né? Até o que eu entendi, ou se tento passar um pouco a ideia que o autor está tentando passar, né, pelo texto, e não vou traduzir tanto ao pé da letra, mas porque algumas coisas são muito complicadas de se traduzir, como throttle speed, né, que é um parâmetro para se medir o quão rápido o piloto acelera, né. Tem uma velocidade de aceleração, é um negócio assim, como é que eu vou, né, traduzir isso aí, né? Então fica uma tradução ao pé da letra estranha, né? Mas eu vou dizer o que é cada parâmetro, cada tópico. Se dá para traduzir que fique algo entendível, eu traduzo. Mas eu vou ler em inglês e eu vou passar os meus comentários em português. Certo? Então, bora pra lá, bora cair para cima. Chapter 6, Gearing. The gearbox is a device that allows the engine to operate within its power band, i.e., the engine RPM range where the engine delivers the most of its power. For a wide speed range, within its power band for a wide speed range. This is an additional responsibility for the driver who is already trying to balance the car based on the limits of grip produced by the tires. Data logging is very useful in evaluating the shifting techniques of the driver and can help with selecting the most efficient gear ratios for any given racetrack. Analyzing the driver shifting technique can be broken into 2 categories, upshifting and downshifting. Bom, ele faz uma breve apresentação do que é a caixa de marchas, né? Que de fato a caixa de marchas ela é um mecanismo, um dispositivo que permite que se explore todo o potencial de produção de potência e torque do motor, né? Dentro da sua faixa de potência útil, claro, e de velocidades capazes do motor atingir, né, que é a rotação do eixo de manivelas, que é o que você vê no conta-giros, o RPM, certo? E que para um carro de corrida é de responsabilidade do piloto gerenciar as marchas do veículo, certo? A análise de dados entra aqui para determinar ponto de troca, ponto de redução de marcha,
a melhor marcha para determinada curva, certo? Então ele, para facilitar o capítulo, ele divide em duas partes, né, em duas categorias, que é o upshifting, que é o marcha acima, né, e o downshifting, que é a redução de marcha. Então, ele começa pelo upshifting. E além dele dividir isso, cada tópico, o upshifting, ele é dividido em vários subtópicos, né? Então tem bastante coisa para ler. Tanto que eu já vou até tomar uma água, né, para dar uma lubrificada aqui. Ver como é que tá a conexão tá ok. Vamos que vamos. Upshifting. When analyzing logged data, there are two important items with regard to the upshifting procedure: the shifting point and the duration of the upshift. Ele já diz aqui as duas análises feitas na troca de marchas acima é o ponto no qual essa troca é feita e a duração dessa troca. Como assim? O tempo que o piloto leva para subir uma marcha, certo? Então vamos olhar aqui. Shift point. The shift point depends on the shape of the engine curve, more specifically, the total area beneath the power curve situated within the engine's operating range. As an example, take a Formula 3 single-seater car. Table 6.1 gives the gearbox configuration for this car. The speeds are calculated at a shift point of 7,000 RPM. In figure 6.1, the speed versus engine RPM is graphically represented. Figure 6.2 shows the power curve of the engine. Vamos ver. Então nessa tabela aqui ele me dá a relação de marchas. Por que ele bota aqui Total Gear Ratio? Porque ele já está contabilizando aqui nessa marcha a relação do diferencial, certo? Então ele já bota o cálculo todo da relação já final do carro em primeira marcha, final do carro em segunda, terceira, sexta, por aí vai, e a velocidade máxima de troca. Não tem queda de RPM, certo? RPM drop é a queda, o quanto de giro cai. Né? Então, na segunda marcha para a terceira, ou da primeira para a segunda, né? Tem aqui 98 km. Da segunda, 140.1, ele passa para a terceira. E aí eu tenho uma queda de 2.079 RPM. Da terceira para a quarta, 162,5 km, uma queda de 966 RPM. Da quarta para a quinta, 195,1 km e cai 1.167 RPM. E da quinta para a sexta, 234 km por hora, caindo também 1.167 RPM. Interessante. A sexta chega no fim a 260,5 km. Esse gráfico é um gráfico dente de serra muito comum para se expressar RPM, certo? E velocidade do veículo, para você ver em qual rotação cada marcha é trocada e o quanto de RPM cai. A gente vai verificar aqui. Vou até dar um zoom aqui. Sempre trocando a 7.000 RPM, certo? Então, a 98 km ele troca de marcha, aí cai para 5.000 quebradinho. E aqui, ó, 2.079, um pouquinho abaixo de 5.000. Aí ele está na segunda, vai passar da segunda para a terceira, né? Aqui é o ponto onde cai a marcha, né? Então caiu 966, cai um pouco acima de 6.000. Espera chegar no 7.000 RPM de novo, troca de marcha, cai 1.167, né? Cai um pouco abaixo de 6.000 RPM, sobe de novo, aí vai trocar da quarta para a quinta, 1.167 novamente, certo? Aí na quinta marcha ele deixa subir até 7.000 de novo, pelo visto é o shift point, 7.000 RPM, e cai
para 6.720. Não cai para 6.720, cai 703 RPM, né? Caindo para um pouco mais de, sei lá, 6.200, alguma coisa, RPMs. E o carro atinge a velocidade máxima de 248 a 6.720 RPM. É assim que funciona esse gráfico, o dente de serra. Esse gráfico também é usado na indústria automobilística, viu? Não é só em competição, não. Certo? Também é muito comum de se usar para avaliar a curva de potência do motor, né? Se o torque está dentro dos requisitos do cliente, os requisitos do projeto, né? Esse gráfico é bastante utilizado. E aqui ele já mostra um outro gráfico, já agora com a potência e a velocidade do motor, um gráfico potência RPM comum em estudo de motor de combustão interna. Né? E aqui ele mostra o ponto de troca, né? 7.000 RPM. Você vê que um pouco, já 7.000 RPM já se tem uma pequena queda de rotação, ou de potência, né? Você tem um pico aqui a cerca de 6.000, que até se mantém um pouco constante, aqui é uns 6.200, e a troca de marcha é feita em 7.000. Então vamos lá, eu acho que agora ele vai começar os exemplos. Assume one is trying to find optimum gear shift RPM for third gear. From third to fourth, the engine RPM drops approximately 100,000 RPM. Como vocês viram lá, 167. So, with the earlier mentioned shift point of 7,000 RPM, engine picks up the fourth gear at 500 and 5,800 RPM. Now, the area below the power curve between 5,800 and 7,000 RPM can be calculated. To make this easy, engine power measurements in intervals of 2,200 RPM are entered in a spreadsheet. These are shown in table 6.2, que é essa tabela aqui, abaixo. By taking the sum of these measurement points in the interval determined previously, a good approximation of the area below the power curve is obtained. Bom, o que ele vai fazer aqui? Ele está querendo avaliar se 7.000 RPM é realmente um ponto de troca de marcha interessante, porque ele percebe aqui que cai cerca de 1.200 RPM da terceira para a quarta, e o que ele vai fazer? Ele vai pegar a curva de torque e potência do motor, que isso é medido em dinamômetro, e vai estratificar essa curva em pontos de 200 em 200 RPM e vai verificar a potência do motor. Aqui, começa de 2.000, aí vai subindo de 36 HP, 42, 49 e tal. Vamos notar uma coisinha aqui, lembra que a gente viu ali no gráfico, né? Que a partir de cerca de 6.209 HP, 208, e aí começa a cair. E ele está trocando a 7.000 RPM, onde ele tem 172 HP. Certo? Então já fica com isso na cabeça, né? Tá trocando a 7.000 e eu tenho 172 HP já. Dos 209, eu já tenho 172 só em 1.000 RPM de variação, né? Aí o que ele faz? Como ele vê que da terceira para a quarta cai cerca de 1.200 RPM, ele vai aproximar, né, de 1.167 para 1.200, então ele vai pegar cada potência de 200 em 200 RPM até chegar a 7.000 e vai fazer um somatório e vai produzir 1.399 HP. To find the right shift RPM for third gear, the interval must be determined that provides as much area as possible under the power curve. Que área é essa que ele está falando? O que ele está dizendo aqui é que ele vai pegar uma área abaixo dessa curva aqui, e ele vai dar um exemplo de, deixa eu ver se eu consigo marcar, tá aqui, é de 5.800 RPM, ou seja, é daqui para frente, essa é a área que ele está falando, certo? Ou seja, não tem como, vai cair para 5.800 RPM,
certo? Então ele vai de 5.000 até 7.000, mas ele quer otimizar essa área para ele aproveitar mais a potência do veículo, que o veículo produz, certo? É isso que ele quer dizer quando pegar uma área maior, né? Só um momento. Vamos lá. In the previous example, the power figure at 7,000 RPM is rather low compared to the lower revs. Therefore, it is necessary to change the shift point to 6,800 RPM and obtain the following results. O que ele percebeu? Ele percebeu que a 7.000 RPM, a potência é abaixo de até é uma potência abaixo se comparada a rotações menores, como por exemplo 5.000 RPM. Ou seja, a 7.000 RPM a minha potência é menor do que o veículo que o motor produz a 5.000. Né? Então ele percebendo isso, então vamos ver se a gente consegue um ponto de troca melhor. Esse é o objetivo dele aqui. Therefore, it is necessary to change the shift point to 6,800 RPM and obtain the following results. Ou seja, ele reduziu o ponto de troca. Agora o piloto vai trocar ele reduziu 200 RPM do ponto de troca. E entenda que, além de ele reduzir da terceira para a quarta, ele também reduziu da segunda para a terceira. Por isso que aqui agora não está começando de 5.800, está começando de 5.600. Certo? Então ele vai pegar de 5.600 até 6.800. Fez a somatória, deu 1.432 HP, já deu maior. Aí ele vai repetir esse exercício até encontrar um melhor ponto de troca. Repeating this exercise finally gives an optimum shift point at 6,500 RPM. In the same way, the required shift point in each gear can be calculated. To illustrate the importance of shifting at the correct engine speed, an acceleration test on a straight line of 1 kilometer is simulated using Bosch LabSim software package. During the first run, the driver shifts at 7,000 RPM. During the second run, the shift point is decreased 500 RPM. The results are given figures 6.3 and 6.4. Bom, foi o que ele fez. Ele viu ali, ele verificou que ficou mais interessante reduzir um pouco a rotação de troca. Então ele começou a reduzir mais, certo? Até o ponto que ele viu que já tinha reduzido 500 RPM. Então ele acabou reduzindo 500 RPM de todas as marchas, certo? E aí, ó, vamos ver aqui a diferença. Aqui é o gráfico dele trocando a 7.000 RPM, certo? Aqui, start RPM 5,400 RPM. Ok, aqui subiu até 7, cai um pouquinho. E aqui a velocidade. Cumpriu o quilômetro em 21,14 segundos. Fez os 400 metros em 11,32. Atingiu os 211,62 segundos. 0 a 100 em 3,36 segundos. Desenvolveu uma aceleração máxima longitudinal de cerca de 1 G, 0,93. Agora vamos olhar o gráfico dele trocando 500 RPM abaixo. Cumpriu os 1.000 metros em 21, quase 21,0, né? 21,02 segundos. Né? Atingiu os 211,3, 3 décimos abaixo. 0 a 100 3,4. Perdeu um pouquinho no 0 a 100. Engraçado que a aceleração longitudinal foi a mesma. Foi muito parecido, deve ter uma variação muito pequena.
Mas ainda assim, ele foi um pouquinho mais rápido. By decreasing the shift point for all gears by 500 rpm, the elapsed time after 1000 meters of straight-line acceleration is 0.12 seconds less than before, and the top speed is increased by 6 km. In this situation, it is necessary to decrease the RPM to increase the area under the engine power curve. But for different engines, the opposite also can be true. In this case, ensure that increasing the shift RPM does not affect the reliability of the engine. Get the advice of the engine builder. Bom, aí o que ele conclui aqui? Que para ter uma área maior nessa curva, uma área útil maior, certo? Na hora da troca da marcha, ele decidiu que trocar a marcha 500 RPM antes dos 7000 é muito mais interessante. O que é que aconteceu? Ao invés dele trocar aqui, certo? Ele passou a trocar bem aqui, ó. Bem aqui nesse ponto. Ele passou a trocar de marcha aqui, ó. E aí ele começou a ter essa área aqui. Ó, perceba que ele colocou as trocas de marcha dentro da zona onde eu tenho a máxima potência. As potências maiores produzidas pelo motor foi justamente nessa zona que ele colocou. Ele cita também que o que ele fez pode ser feito, mas aumentando o RPM, mas que isso já é um pouco mais crítico, pois é interessante que se veja, que se garanta que o motor foi projetado para aguentar uma rotação maior. E aí tem todo uma conversa com o construtor do motor. Certo, vamos lá. We can also use the logged data to evaluate if a driver shifts at the optimal point. Agora ele vai ver se o piloto está trocando de marcha no ponto certo. In figure 6.2, two different drivers are shown accelerating down on a straight. One of the two clearly shifts consistently higher. Ele está mostrando aqui uma situação em que dois pilotos estão acelerando, né, em uma reta. E ele mostra que tem um piloto que está trocando de marcha a 6.100 RPM, certo? Tá sempre, não necessariamente a 6.100, mas ele está trocando de marcha sempre numa rotação maior. One of two clearly shifts consistently higher. At the end of the straight, it becomes obvious that the higher shift points are no advantage, as his top speed is 3 kilometers slower. Always look at the data of different laps, as wind, traffic, and other track conditions can influence on the top speed at the end of the straight. Bom, aí ele fala aqui que mesmo que existe um desses dois está trocando de marchas numa rotação mais alta, o piloto da linha vermelha, certo? Cerca de 200 de 100 a 200, de 100 a 300 RPM a mais. Eita, sono. Mas que no final da reta ele só está com 3 km por hora. Ou ele tem 3 km por hora a menos. É importante que se entenda que as condições no momento podem afetar, como vento, alguns carros atrapalhando, no retardatário, mas em geral o que pode se dizer aqui é que esse piloto caiu dentro daquela, não se sabe se aqui é de uma Fórmula 3 também, creio que não, mas o que pode se dizer é que o piloto que estava trocando de marchas mais alto estava caindo dentro daquela região onde eu tenho menos potência, né? Onde eu já tenho naquela área da curva do gráfico de potência por rotação, ele está caindo numa região onde a potência já está caindo significativamente. Coisa que se ele reduzisse uns 200 RPM a mais, ele estaria sempre na região de ponto ótimo. Esse é o objetivo aqui.
Ele ainda fala do gráfico de aceleração longitudinal. Deixa eu ver se eu consigo identificar esse traço aqui. Eu tenho esse de baixo aqui, é a borboleta de aceleração, veja, 100% aberta, né? Aí eu tenho aqui velocidade, certo? Olha como chega mais devagar. Não só chegou mais devagar, como freou antes, bem antes também. Tem esse negócio, essa observação a ser feita. Não encontrei, acho que é só essas informações aqui. Ok, vamos lá, vamos seguir. The longitudinal acceleration trace can confirm if the shift point is chosen properly. During straight line acceleration, the longitudinal acceleration will decrease. The rate at which it decreases depends on the available engine power and the aerodynamic drag. Upshifts show up in the longitudinal G-trace as short vertical spikes, which we conveniently use to measure gear shift times. The longitudinal acceleration at which this spike recovers when the upshift is finished should be in line with the slope of the original G-trace before the upshift. If there is an offset in longitudinal G before and after gear shift, this means that the chosen shift RPM is too low. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Ele vai pegar aquele dado que a gente já conhece, se você já viu os vídeos dessa playlist, os vídeos anteriores, ele vai pegar aqueles dados tradicionais de aceleração longitudinal para ver se o piloto está trocando de marcha corretamente. Nesses gráficos de aceleração longitudinal, quando o veículo está acelerando em linha reta, né, a aceleração ela vai caindo, mas ela vai caindo de forma linear, aproximadamente linear. Mas a cada troca de marcha, devido à interrupção da aceleração, troca de marcha e depois o retorno do motor empurrando o carro para frente, há um leve vale nesse traço, né? Ele dá uma leve caída. Só que, ainda mesmo ele voltando, ele vai seguir essa inclinação decrescente da aceleração longitudinal. Anderson, você está querendo dizer que quando o carro acelera em linha reta, ele está desacelerando. Mesmo o piloto acelerando tudo, a aceleração longitudinal vai caindo. Exatamente. Porque a gente já viu lá no capítulo 3, por causa da resistência do ar. Esse é a maior resistência que o veículo enfrenta. Mas não é disso que a gente vai falar, né? Então, esses vales, eles caracterizam a troca de marcha. Agora, se quando retorna o vale, acontece o vale, depois ele retorna a linha, ele retorna numa inclinação diferente, é sinal de troca de marcha incorreta ou precipitada. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Você viu? Deixa eu ver. Aqui é uma seção reta. Ó, acelerou, trocou de marcha, valezinho. Acelerou, trocou de marcha, valezinho, e depois vem uma frenagem, uma curva provavelmente. Perceba aqui, ó, tem uma queda linear, um ângulo quase constante de inclinação. Aí eu venho para o cara que troca de marcha no ponto errado. Aí eu venho aqui, ele vem, trocou de marcha, aí veio, acelerou, trocou de marcha aqui, olha o vale, o primeiro vale foi muito grande e não retornou na mesma inclinação. E aí você vê como o carro perde. É por esse motivo que a troca de marcha errada, o veículo perde desempenho. Ele coloca o motor numa faixa de potência que está baixa, certo? E aí você já está em alta velocidade, você acaba perdendo tempo porque você já tem muito arrasto. Shift duration. The other important point to note in upshifting is the shift duration. Because time spent between gears is time when the car is not accelerating, minimizing the shift time also reduces lap time. The upshifting begins with disengaging the clutch, followed by moving
the gear lever to the next gear and engaging the clutch. Ele está dizendo aqui que agora ele vai analisar a duração de troca de marcha e ele está dizendo o que caracteriza a troca de marcha. É o tempo que o piloto pisa na embreagem, move a alavanca para a marcha desejada e tira o pé da embreagem, ou seja, ele está desacoplando o motor da caixa de transmissão, está colocando na marcha que ele quer e está acoplando de novo. É esse o tempo de troca. The input shaft needs to slow down to synchronize with the next gear ratio, which is achieved by backing off the throttle or cutting the ignition and depressing the clutch. There is a trade-off between shift duration and reliability. Quick shifts increase the wear on dog or synchronization rings but save lap time. Sound judgment is in order here. Bom, aqui ele falou coisas importantes, certo? A gente já sabe que é o shift duration e a gente sabe que o piloto tem que trocar na maior velocidade possível. Isso considerando um carro de corrida com câmbio manual, 100% manual, o que está cada vez mais raro hoje. Mas existe. O problema é que existe um compromisso entre velocidade e durabilidade do conjunto. Existem peças na caixa de câmbios chamadas de sincronizadores. O que o sincronizador faz? Ele não pode trocar de marcha de uma vez, porque ele tem o motor numa rotação e ele tem as rodas em outra rotação. Então, esse acoplamento ele é crítico. Esse acoplamento ele é crítico, porque há essa diferença de rotação. Então, para eu equalizar isso, eu uso uma peça chamada sincronizador. O sincronizador ele funciona através do atrito, certo? Na engrenagem de uma marcha, quando eu estou movendo o garfo seletor e ele está acoplando essa engrenagem, o eixo nessa engrenagem, existe o sincronizador, que ele está na engrenagem a ser acoplada e está na engrenagem no qual o garfo seletor está trazendo para perto. E aí, a engrenagem a ser acoplada, ela tem uma entrada cônica e a engrenagem que vai entrar, ela tem um cone, né? E ambas girando a velocidades diferentes. Esse cone ele vai casar na engrenagem da marcha selecionada e o atrito vai fazer com que a engrenagem que vem do motor, né, que está do lado da rotação do motor, iguale a velocidade das rodas, né? E aí eu tenho essa equalização de velocidade. Isso também é feito na redução de marcha, mas eu acho que ele fala disso mais na frente. O problema nas trocas muito rápidas é que esse acoplamento ele é feito muito rápido. E nisso você acaba desgastando muito o sincronizador. Ele usa um termo aqui também que a gente chama aqui no Brasil também. Ele usa wear on dog. É uma peça que tem nas caixas de marcha, que é o cachorro, né? Eles são pinos com molas, certo? Que mantém a engrenagem no lugar, né? Dentro do anel sincronizador e tudo, né? E quando se troca de marcha muito rápido, você desgasta esse mecanismo. E isso numa corrida de longa duração, isso é muito importante para não desgastar o câmbio e o veículo ter um colapso antes mesmo do fim da prova. Então vamos lá, vamos continuar aqui. The shift time can be determined from the logged data when the longitudinal acceleration of the vehicle is recorded. As discussed previously, shift time is the time when the car is not accelerating. This appears in the longitudinal G graph as a downward dip as shown in figure 6.8. The shift action begins where the longitudinal force drops off and ends when the car picks up acceleration again. To get an idea about driver shifting technique,
calculate shift time during a lap in a different gears and calculate the average. Bom, agora que a gente viu lá em cima o ponto de troca, fica fácil eu também contabilizar o tempo que ele leva para trocar de marcha. Basta eu contabilizar o tempo do vale, né? Como a gente viu aqui, ó. Se eu contabilizar o tempo desse valezinho, eu posso determinar o tempo de troca de marcha. Eu posso também fazer um canal matemático para contar todos esses tempos aqui e eu fazer uma média durante toda a prova, durante uma volta, né? Quanto tempo ele passou trocando de marcha dentro de uma volta, né? E isso pode ser usado para futuras análises. Determining shift. Vamos dar só mais uma olhada nesse gráfico aqui. Eu tenho Engine RPM, G-Force, Longitudinal G. Veja, está trocando de marcha corretamente. Ó. A inclinação está. Essa aqui deu uma quedinha. Não, tá ok aqui. É porque o zoom nesse gráfico ele está muito grande. Né? Ele botou aqui já bem em cima, que é para você ver bem. E esse verde aqui é o throttle position, veja, 100% de aceleração. Determining shift times can help the engineer to evaluate the ability of the driver to shift gears quickly, or it indicates if the gearbox is being abused. The latter is important in endurance races, particularly when there is more than one driver in the car. Depois eu comento isso. Vamos terminar o parágrafo. Table 6.3 provides some experience numbers for the upshift duration. These depends on the driver and on the state and construction of the gearbox and clutch mechanism. Sequential gearboxes and power shift systems help to minimize shift time without sacrificing reliability. Bom, ele falou aqui muitas coisas, certo? Ele falou até um pouco daquilo que eu falei no tópico anterior, né? Do lance da confiabilidade durante uma prova de longa duração, mas ele complementou também que esses dados, eu pegar esse tempo de troca de marcha, ele é bom também para comparar pilotos, porque nessas provas de longa duração e até mesmo nas corridas de turismo, algumas categorias de turismo e de GT, você tem mais de um piloto no carro. E aí você consegue ter uma análise mais aprofundada da técnica de um determinado piloto, ou até mesmo saber se um desses pilotos está trocando de marcha tão rápido que está sendo danoso para o motor, ou quer dizer, para a caixa de câmbio, para o veículo, né? Então é sempre interessante lembrar que o interessante é ser rápido, mas sem sacrificar a confiabilidade do conjunto, né? E aí ele cita também sistemas de câmbio sequencial e Power Shift Systems, que são basicamente são quase a mesma coisa, mas são câmbios automatizados, né? Ou de dupla embreagem, certo? Que você tem trocas de marcha sem pedal de embreagem e você tem uma troca de marcha muito rápida sem sacrificar o conjunto o powertrain, né, do veículo. Vamos lá. To accurately measure shift time, the correct sampling frequency should be selected to log longitudinal acceleration. In figure 6.9, two different laps by the same car are examined. From the trace logged at 10 Hz, the time it takes the driver to change gears cannot be determined accurately. The heading reading of 10 Hz means there is a sensor reading every 1/10 of a second. Entendi. Ele aqui, eu não peguei esse livro para ler, quer dizer, eu não comecei esses vídeos dos primeiros capítulos, eu já comecei do terceiro.
Mas nos primeiros capítulos ele dá uma revisão breve sobre sensores e fala um pouquinho de como se escolher sensores. E numa dessas explicações ele fala sobre a frequência de leitura do sensor. E é muito importante que se estabeleça a frequência adequada para cada tipo de leitura. Ele aqui dá um exemplo de um gráfico a 10 Hz, certo? Do tempo que o piloto leva para trocar de marcha. E ele cita que 10 Hz pode não ser adequado, porque 10 Hz significa que o sensor está lendo um décimo por segundo, certo? Isso pode não ser uma frequência ideal para você calcular a velocidade de troca, né? Ele vai dar um exemplo aqui. Aí ele cita the 50 Hz line gives a reading every 0.02 second. In this line, the downward spikes produced by upshifts are seen clearly. Olha aqui, ele mostra o de 10 Hz, que é azul, e mostra o de 50 Hz vermelho, né? O que é que acontece? Em 10 Hz eu tenho uma leitura do sensor feita a cada 0,1 segundos. Mas aí eu programei para ou o sensor ler, ou ele colocou um sensor capaz de ler em 50 Hz. Geralmente você programa o canal, né? O sensor já é capaz de fazer isso. Então, eu lendo uma frequência de 50 Hz, eu estou lendo a 0,02 segundos. Anderson, como é que você sabe que é 0,02 segundos? Basta a gente entender que 50 Hz é, na verdade, 50 segundos a menos 1. Né? Então, para eu ter o tempo que ele vai ler, né? Cada leitura vai ser feita em 0,02 segundos. E isso é bem melhor. Ele mostra aqui que o gráfico de 10 não mostra os vales que eu quero ver. Ele deixa passar. Ele filtra demais. Né? Ele mostra alguma coerência, mas ele filtra muito os vales que eu tenho interesse, que são os vales das trocas de marcha. Veja bem aqui, ó. Esse aqui referente a essa, esse aqui referente a essa troca aqui, certo? Então veja que até o tipo do sensor é importante. Aí aqui ele dá alguns exemplos de tempo de troca de vários carros de corrida. É uma informação bem interessante de se ver. Maravilhoso Porsche GT2 Turbo, câmbio sincronizado, com câmbio manual, né? H-Pattern. O que é que ele quer dizer com H-Pattern? É que ele tem aquela grelha na alavanca de marcha. Né? 0,35 segundos. Dodge Viper, também manual, sincronizado. 0,32. Dodge Viper. Agora com o câmbio sequencial. Qual é a diferença, Anderson? Esse aqui eu não tenho embreagem. Eu tenho a alavanca, né? Se eu não me engano a embreagem é na mão. Né? Eu não tenho total certeza, mas você não tem um pedal de embreagem. Você pode trocar a marcha, né? Já, eu acho que você só usa para tirar o carro do local, para tirar o carro da inércia. Né? E eu tenho um câmbio sequencial, que aí nem alavanca eu tenho, é botão. Né? 0,23 segundos. Dodge Viper GTSR com Power Shift, deve ser dupla embreagem, robotizado, aí 0,18 segundos. Protótipo da LMP1, câmbio sequencial, Electronic Pedal Shift, 0.1. Show, 0.1. Bom, deixa eu ver, acho que dá para falar mais alguns tópicos, já foi 46 minutos. Acho que dá para falar mais alguma coisa. Tem uns tópicos interessantes aqui. Downshifting. Bom, ele vai falar agora de como avaliar as trocas de marchas descendentes, certo? E aqui a gente vai falar uma coisa bem interessante. Lembra quando eu falei que na troca a gente tem aquela sincronia que tem que ser feita, que é compensada pelo sincronizador?
e o sincronizador sincroniza a engrenagem de entrada com a engrenagem de saída, que é a marcha em si, né? E aí ele consegue sincronizar a velocidade do motor com a velocidade das rodas, pois a velocidade do motor é sempre maior. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer essa sincronia com troca de marcha também. E nesse caso, a situação é um pouquinho diferente. Na verdade, a situação é o oposto. Vamos ver aqui. Upshifting and downshifting requires synchronizing the engine speed with that of the transmission input speed. With upshifting, the engine passively synchronizes RPM because it slows down as the clutch disengages. Lembra que eu falei que o sincronizador equaliza essas velocidades? Além disso, também tem um efeito da própria embreagem, como ele cita aqui, está corretíssimo. Né? Então, esse aqui ele é uma sincronia feita naturalmente. Né? Mas this is not the case when downshifting, because the engines need to spin faster when it engages to the lower gear. Blipping the throttle as the transmission passes through the neutral achieve this. E aí a gente entra naquela famosa manobra com os pés chamada de punta-taco, certo? Que em inglês ele chama aqui de blipping. Por que blipping? Porque ele dá só um toque com o calcanhar no pedal do acelerador. E esse toque é feito no momento que o piloto pisa na embreagem, está reduzindo de marcha, enquanto o carro está no neutro, ele dá uma tocada no acelerador para levantar o giro e aí ele engata a marcha que ele quer ou coloca a marcha que ele quer e engata o motor na caixa de transmissão, né? Por quê? Porque quando eu estou reduzindo, o motor está girando, ele precisa girar mais rápido para compensar a velocidade da roda, que dessa vez é mais rápida que a velocidade do motor. Na situação de troca ascendente que a gente viu, é o contrário. O motor, as rodas estão na velocidade mais baixa e o motor está na velocidade mais alta, então ele vai equalizar para baixo. Aqui é o contrário. E o que é que pode acontecer se o piloto não faz isso? Simples, travamento de roda. Quando ele está reduzindo a marcha, que ele reduz e não faz o punta-taco, a roda traseira dá uma travada, certo? É uma curiosidade. Quando eu comecei, eu lembro que eu tinha comprado recentemente o Gran Turismo 5 e eu estava jogando, eu jogava sem ABS, né? Um exemplo super real esse. E toda vida que eu trocava de marcha, porra, já pensei isso, o carro tá. Sabe, se eu ajeitava e mexia no acerto e nada. Até que um dia eu me enfureci e disse, vamos baixar o orgulho aqui, vamos botar o ABS. Aí botei o ABS em nível 1 e nunca mais tive problema com isso. E aí, depois que eu comecei a ler esse livro, comecei a ler mais sobre dinâmica veicular, eu descobri que era por isso. Mas descobri que era pelo fato de eu não estar fazendo punta-taco. Mas como é que eu vou fazer punta-taco num controle, né? Então tá. When the engine is not sped up by the driver, it is by the driveline when the clutch is re-engaged, which upsets tire adhesion and a car cornering near the limit. E aí ele mostra alguns exemplos, né, de throttle blips during downshifting, durante a troca de marcha, né, de punta-tacos feitos. Veja aqui. Isso aqui é a informação da posição da borboleta de aceleração, né? Ou seja, o cara freou, não está acelerando mais, quando ele foi reduzir a marcha, ele deu um toquinho, deu outro. Aqui mesma coisa, e aqui mesma coisa. Downshifting inevitably is connected to braking, and the driver should ensure that engine and transmission RPM are synchronized properly. Failing to do so could result in a snap oversteer, que foi o travamento de roda que eu falei, né? Oversteer, which is not desirable, especially when the driver is trail braking. How much blipping is necessary? Too little blipping upsets the grip and at the driving wheels, while too much blipping overheats the engine. Então ele diz aqui, né? Ele
diz que ao falhar nesse ponta-ataque ou simplesmente não fazer, né, ele tem esse travamento de roda que leva a uma condição de sobreesterço, né, que é um sobreesterço devido ao travamento da roda. E isso é crítico porque ele acontece no momento em que o piloto ele está trocando de marcha, freando e começando a entrar na curva, né? Ele está na aproximação da curva. Então ele está começando a entrar, está trocando de marcha e aí acontecem esses travamentos, né? É uma situação crítica, na verdade, né? E ele fala também que há casos em que o piloto ele dá um contra-ataque muito exagerado, um blipping muito exagerado. E aí o que acontece? Ele sobreacelera o motor, ele acelera demais o motor. Né? E aí eu já tenho problemas de confiabilidade com o motor, que ele pode entrar naquela zona vermelha do conta-giros, né? O que não é interessante. An example of too little throttle blipping is given in figure 6.11. Aqui a gente tem um. E realmente ele dá um exemplo de um contra-taco insuficiente. Né? O que a gente pode ver, ó, olha o tamanho desse pico aqui, ó, bem pequenininho comparado com esses. Aí o que acontece? Olha que interessante. Ele pegou a informação do Total Gear Ratio. O Total Gear Ratio é um parâmetro que, quando você botar a equação matemática dele e botar no gráfico, ele vai dar exatamente, para dar exatamente os degraus da marcha em que o piloto se encontra na pista. Né? E sempre que as rodas travam, ele dá esses picos, certo? Porque está dando alteração na relação de marcha. Né? Então vamos lá. The driver actuates the throttle on downshift to a maximum 10% throttle position. The engine RPM is raised less than necessary, which is illustrated by upward spikes in the total gear ratio channel. How to create this channel is covered fully in the next section. But for now, it is sufficient to know it defines the ratio between engine speed, between the speed of the driving wheels and the engine RPM. Ideally, when engine and transmission input shafts are equal, this channel shows the actual gear ratio. Olha aí, foi o que eu falei. Né? Na verdade, eu disse o canal de marcha selecionada, mas na verdade ele mostra a relação atual, né? De marcha em que o veículo se encontra. Né? Isso quando não ocorre nenhum travamento de roda. É o que ele diz aqui. Ele vai falar como cria o canal, mas quando o motor e a transmissão, o motor e a minha transmissão para as rodas, eles estão em velocidades sincronizadas, em rotações sincronizadas, né, o canal vai mostrar a relação de marcha atual, né, a relação de marcha total daquela. Se ele está em quinta marcha, ele vai mostrar a relação de marcha total, que é o que? Da quinta todinha, de todas as engrenagens que fazem a quinta marcha, né, até o diferencial. E, além disso, contabilizando diâmetro de roda e tudo mais. Né? Então ele vai mostrar isso. Aí quando trava, ele dá esses picos que ele mostra aqui. If during the downshift the engine RPM is too low when the lower gear is engaged, the transmission is sped up the engine and the gear channel momentarily increases. Aqui que a gente viu. Most engine overrevs occur during downshifting and usually are due to two reasons. Shift down too quickly from a too high engine RPM and excessive throttle blipping. Ele dá duas razões para quando eu tenho uma sobre-rotação do motor durante essas trocas de marchas descendentes. É o que? O piloto reduzindo muito rápido, certo? E não está dando tempo de fazer um ponta-ataque interessante, ou
ou ele está fazendo um puta taco exagerado. E é aquele negócio. Pode até não desestabilizar o carro, mas vai prejudicar mais o motor, né? E dependendo da categoria, isso é completamente desinteressante. Na verdade, isso é desinteressante para qualquer categoria, né, de alto nível, uma vez que motores são controlados atualmente. Então, deixa eu ver aqui quanto tempo eu já tenho. 57 minutos já. Acho que dá para pegar esse tópico. Vamos só tirar um pouco aqui o zoom. The gear chart. The relationship between engine speed and wheel speed is linear under normal circumstances. This linearity is indicated by the total gear ratio. A common display format for gear ratio is the gear chart pictured in the 6.1. Bom, o que ele diz aqui? Ele vai falar do total gear ratio, basicamente. Ele diz que a relação entre a velocidade do motor e a velocidade da roda, ela geralmente é linear, certo? E mostra um gráfico bastante comum disso, né? Ele dá um exemplo desse tipo de gráfico, né? Cadê? Ele já mostrou na figura 6.1. Sim, é aquele gráfico dente de serra que a gente viu lá, né? Então mostra que a relação entre engine speed e wheel speed, que é a velocidade do veículo basicamente, ela é linear na maioria dos casos. E a gente usa aquele gráfico de dente de serra que a gente viu naquela primeira figura no começo do vídeo, certo? With the analysis software, it is possible to create an XY plot similar to the gear chart. Figure 6.13, deixa eu ver se é essa. Não. Provides an example of this. It concerns a car with a 6-speed sequential gearbox. Only data points recorded during acceleration, or in other words, longitudinal accelerations bigger than 0, and plotted in the graph to determine from which minimum RPM the driver accelerated the engine. Bom, ele vai criar aqui um gráfico XY, ou seja, bidimensional, muito parecido com o Gear Chart. Vamos ver o que foi que ele criou. Sim. Esse gráfico é muito interessante, porque ele mostra aqui, ele mostra até a variação de troca de marcha que o piloto fez, né? Ele me mostra a relação do veículo, né? E ele mostra os pontos de troca, né? Em que foi feito, né? Isso tudo é feito com todas as trocas de marcha durante a prova. Por isso que a gente vê todos esses pontos, né? Vamos ver o que ele diz aqui. E aí ele filtrou, né? Ele filtrou. Como que você faz isso? No programa tem uma linguagemzinha de programação bem básica, com if, sys, né, e outros condicionais, e ele filtrou para mostrar apenas quando a velocidade longitudinal for maior do que 0. Ou seja, ele estava querendo realmente ver como que o piloto estava trocando de marcha durante acelerações, né? Não necessariamente dentro de curva ou redução de marcha. The first conclusion apparent from this graph is that only 5 of 6 gears are used. No sections of the track require the first gear to be used. Third gear is the used the most, as indicated by the density of data point of this gear. Vamos ver aqui. Exatamente. Olha a densidade de pontos aqui na primeira marcha e olha em todas as outras. Né? Para você ter ideia, ele até deixa a rotação cair mais na segunda marcha, mas não troca para a primeira. Ele provavelmente faz isso aqui até para ele não sobrecarregar os pneus numa saída de curva. Sabe? Porque às vezes ele trocando da segunda para a primeira, ele deixa o carro com mais potência, claro, mas por estar numa velocidade muito baixa, com baixa carga sobre as rodas,
ele acaba deixando o veículo com pouco grip, né? E mais exposto a distracionar as rodas, né? Ele acaba ficando com um slip ratio maior, né? Nessa região aqui. Aí o que ele faz? Ele deixa cair para compensar devido à baixa potência do motor, ou seja, ele está usando a zona de baixa potência como controle de tração. Ele faz a mesma coisa aqui, ó, você vê que ele passou daqui para a terceira, ele faz a mesma coisa aqui também, né? Muito provavelmente por isso, né? Já para evitar uma possível preservar pneus ou guiando na chuva, né? Provavelmente por isso. Mas aqui a gente pode ver, ó, que eu tenho muito a maior concentração em cima da linha é de fato da terceira para frente, né? Então essas duas marchas são, essa aqui é praticamente só para sair do lugar e essa daqui é realmente pouco utilizada. Vamos ver outras considerações que ele fez. Okay, the maximum shift RPM for each gear is easily recognizable. In all gears, RPM ranges are detected that are well within the speed range for a lower gear. Here, the driver probably is trying to use the best of the engine torque band. Note that the engine of this car in this example has a maximum torque output of approximately 800 Newton meters. Also worth nothing is the scatter of the data points. Theoretically, if every RPM corresponding to a predetermined vehicle speed in each gear. Therefore, all data points should fall exactly on the straight line plotted in 6.13. The deviation of the line is greatest in the lower gear, especially in the lower ranges, because of the wheel spin upon acceleration, but the mounting location of the wheel speed sensor could be an influence. Ele diz aqui que o espalhamento dos dados não quer dizer tanta coisa, mas pode ser, certo, que esse desvio que ocorre inclusive em marchas maiores ocorra devido ao que destracionamento, wheel spin, né, que é o destracionamento das rodas. E isso geralmente ocorre em marchas baixas, onde eu tenho pouca carga sobre os pneus, né, aquela condição de baixa velocidade e muita potência vindo para as rodas, né, e aí o piloto ele tem que controlar um pouco aquilo ali, acaba distracionando e ele controla do jeito que dá, no braço, né. Ele também diz que isso pode ser uma localização de sensor de velocidade mal planejada. E isso acontece, ele vai citar aqui, a sensor mounted on the left front wheel records a speed greater than right front wheel in a right-hand corner and vice versa. Tanto pode ser mal planejada, como pode ser, por exemplo, eu tenho um circuito que tem mais curvas para um lado do que para o outro. E aí a gente sabe que tem diferença, né? Existe diferença de velocidade entre as rodas de um mesmo eixo durante uma curva, né? Por conta do arco que cada roda vai percorrer. Um é mais curto que o outro. E aí precisa compensar com velocidade. Uma roda vai ter que ir mais lenta e a outra roda vai ter que ir mais rápido. Quer entender isso? Vai para a academia, pega o halteres fixo, pega aquele halteres que as anilhas são livres e joga eles no chão e empurra. O halteres que é fixo vai sair em linha reta. O halteres que tem as anilhas livres, o lado que tiver a anilha girando mais rápido vai determinar para que lado o halteres vai apontar na hora que ele sair rolando. Essa é a melhor forma de entender, é uma das melhores formas de entender o diferencial do automóvel. Então tá, aí ele cita isso. When both long-driving wheels have a wheel speed signal, the average of the two can be calculated and used as the x-axis in the gear chart to remove this effect, although this probably would not provide much additional information. Ele cita aqui a prática de você pegar os dois sensores, a informação dos dois sensores de rodas não tracionadas,
soma a informação e divide por 2, ou seja, calcula a média, né, para a gente evitar esse espalhamento de pontos aqui, certo? Por quê? Bom, é mais interessante para você ter uma maior organização, mas apesar disso, não vai te dar uma informação adicional, né? É só uma boa prática, digamos. Né? Muito interessante esse tópico. Vamos continuar, né? Mudei de ideia. 6.4 Total Gear Ratio Channel. The Total Gear Ratio Channel was used early in this chapter to evaluate drivers' downshift technique. Ele citou lá e agora a gente vai falar desse canal, né, naquele tópico lá de downshifting. It is a mathematical channel that expresses the relationship between RPM and vehicle speed. In any gear, this relationship is a constant. Graph looks like a steeped line conveniently displaying which gear was used at any part of the track. Vehicle speed relates to engine RPM, according to equation 6.1. Equação 6.1. Essa equação ele usa para calcular a velocidade do carro, certo? Através das informações dos sensores que estão instalados no veículo. Só que tem uma informação aqui que ele precisa ter, que é o Rolling Tire Radius, né? Geralmente dada pelo fornecedor de pneus. Então eu tenho o RPM, que é dado pela telemetria do motor, e o Total Gear Ratio, né? Que é uma informação que ele tem na ficha técnica do veículo, né? Só que é aquela situação. Vamos entender que existe um Total Gear Ratio para cada marcha, certo? Lembrando que o Total Gear Ratio depende da relação das marchas, né? Das engrenagens que fazem a primeira, a segunda. Lembrando que não é só uma engrenagem, é a relação da engrenagem com a outra, né? Do eixo de entrada, da relação de um eixo de entrada com o eixo de saída, certo? Então, eu tenho essa da marcha, eu tenho a do diferencial e eu tenho a das rodas, que também é contabilizada, certo? O que vai contabilizar nas rodas? Né? O diâmetro da roda, o raio da roda, né? Então, é isso é o Total Gear Ratio, né? Então, ele me dá essa primeira equação, 2π, certo? Raio dos pneus, raio de rolagem, né? Velocidade do motor e relação total da marcha, certo? Ele faz uma inversão para deixar, na verdade, ele identificar a relação total de marcha. Eu posso fazer isso também para calcular, usando, se eu não tiver os dados, né, dessa relação, eu posso usar esses dados aqui para calcular ela, certo? E finalmente ele vai agora deixar tudo para calcular a relação de marcha, certo? Então ele deixa a equação aqui de um jeito em que eu vou ter o raio de rolagem, a velocidade do motor agora em rotações por segundo, ou seja, RPM é rotações por minuto. Ele colocou em rotações por segundo, certo? E eu tenho a velocidade convertida, a velocidade do automóvel convertida em metros por segundo, para metros por segundo, certo? Lembre-se que é quilômetros por hora, ele converteu em metros por segundo. Por isso que tem esse escalar aqui, 0,377, que essa é a compensação. Então isso quer dizer o quê? Que eu já posso jogar aqui a rotação em revs por segundo, né? Rotações por segundo, e a velocidade em metros por segundo, e já calcular tudo direto, que vai dar a rotação de marcha. E aí a gente vai ver agora os gráficos. Só ajeitar aqui. Graphically, the mathematical channel looks like the lower trace in figure 6.14. Note that equation 6.3 was multiplied by -1 so that when a high gear is used, the line steps up. And vice versa. Ou seja, quando uma marcha baixa é usada, a linha cai um degrau. Certo? Que gráficos são esses? Na 6.14, o gráfico da esquerda é o gráfico da marcha que está sendo utilizada, né? Por isso que você vê aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quinta, certo? É a marcha que o piloto está utilizando.
certo? E aqui, lembra que eu falei lá, quando a gente está falando de Total Gear Ratio, que eu falei do pico lá e não sei o que eu disse que que esse gráfico, na verdade, quando as relações estão, o eixo de entrada está igual ao eixo de saída, né? O eixo de entrada é o que vem do motor, né? E o eixo de saída que vai para as rodas, eles estão com a mesma velocidade, né? Ele fica igual ao gráfico de posição da marcha. Tá aqui. É exatamente isso que eu quis dizer, né? O porém dele aqui é que ele vai mostrar quando a gente tem um destracionamento, uma diferença de velocidade entre esses eixos, ó, que é esses picos aqui, esse pequeno vale, né, que inclusive até porque que aconteceu isso, né, aqui na terceira, ó, pequeno vale aqui, ó, né, essa oscilação aqui provavelmente um travamento de roda, ou então aquela roda mais lenta dentro da curva, aí aqui uma redução de marcha, né? Feita. Então vamos lá. The upper note that equation 6.3 was multiplied by -1. Ele está querendo dizer aqui que essa equação foi multiplicada por -1, certo? So that when a higher gear is used, the line steps up, and vice versa. Ele colocou isso aqui para Eu acho que ele colocou isso aqui porque no cálculo de relação de marchas eu posso ter um negativo, então ele colocou para compensar. Não, eu acho que ele só colocou mesmo para que esse gráfico aqui ele não ia ficar assim, ele ia ficar ao contrário, essa parte ia ficar para baixo. Então para ele ter um gráfico mais, como é que eu posso dizer, mais fácil de interpretar, ele multiplicou por -1 para rebater para cima e ele ficar tal qual o gráfico de posição de marcha. Acho que foi por isso. The upper trace was obtained from a gear position sensor. Certo? Esse aqui foi obtido pelo Gear Position Sensor. Que sensor é esse? Sensor de posição da marcha. Né? É o sensor que indica qual marcha o veículo se encontra. Né? In the sequential gearbox, to detect which gear the driver is using, this trace is obviously clearer. However, the mathematical channel also indicates anomalies such as wheel spin, wheel lock-up, como eu citei, under braking, and insufficient throttle blipping on downshiftings. Ou seja, se eu fizer esse canal matemático aqui, que é o Total Gear Ratio, eu vou poder ver wheel spin aqui, certo? Insufficient throttle blipping aqui, ó. Aqui, ó, outra aqui, ó, troca de marcha suficiente, travamento de roda, né? The Total Gear Ratio channel also may be used in other mathematical channel requiring this input. To decrease the deviation from actual gear ratio, it is also possible to use an average wheel speed of 2 or more wheels when multiple sensors are present. Ele sugere aqui que você pode também utilizar a média, né, a média de sensores totais do veículo, dos sensores nas rodas de um eixo só, para prover esse gráfico aqui. Mas como ele mesmo disse antes, não há um adicional de informação assim muito interessante. Determining correct gear ratios. Given the large amount of literature available, the subject of selecting the proper gear ratios is not covered in this book. Author Paul van Valkenburg described this subject excellently. É livro. Eu ainda não consegui comprar esse livro. É bem caro, inclusive. Esses livros estrangeiros eles são muito caros para comprar por aqui. Begin by finding the optimal engine RPM
in top gear and optimal shift points in the intermediate gears, as discussed in the first paragraph of this chapter. Select the top gear for the longest stride on the track and the intermediate gear for the corners and the most efficient acceleration. Bom, ele diz aqui que esse tópico a priori, né, não vai ser totalmente abordado no livro, mas ele fala, além de sugerir um autor, ele sugere uma bibliografia, né, ele sugere o quê? Você encontrar a melhor marcha, né, no caso, a melhor relação para a velocidade máxima e depois você encontrar o ponto de troca ideal para as marchas intermediárias, porque assim você vai trabalhar a zona de alta velocidade e depois você vai trabalhar a zona onde geralmente a gente tem curvas, retomada de velocidade, freada, né, contorno de curvas, essas coisas. Aí ele vai dar alguns exemplos. To select, eu até fiz uma anotação aqui. Que anotação eu fiz? Ele vai dar um exemplo de como determinar a melhor marcha para cada curva. É muito legal essa parte. Vamos lá. To select the proper gear ratio for a corner exit, first find the engine RPM in each gear where maximum longitudinal acceleration occurs, as pictured in 6.15. Following that, define the RPM in the corner exit phase where the car accepts full throttle. This should be slightly below the revs for maximum acceleration. If not, correct this by selecting different gear ratio. Bom, o que é que ele diz aqui? Agora ele vai dizer como determinar a melhor marcha para uma curva, certo? A gente vai, o que a gente pode entender de curva? A aproximação, né, aquela abordagem de já entrar na curva, depois de ter feito a freada, ele está tirando o pé do acelerador, está virando, ou seja, ele já está na marcha da curva, então ele vai definir essa marcha, né, aquela que o piloto está engatado quando o carro está dentro da curva, né? Então, qual é o procedimento? Primeiro, encontrar o RPM de cada marcha onde ocorre a máxima aceleração longitudinal dentro da curva, certo? Ele vai dar um exemplo na figura 6.15, certo? Engine RPM at maximum longitudinal acceleration, 4.670, tá aqui, ó. Engraçado, né? A gente às vezes pensa que o carro está no top do stop da rotação, na máxima aceleração longitudinal, nem sempre. Né? No caso ele está aqui, ó, bem no meio, ó. O carro vai até 5.500 ainda, certo? Então primeiro encontrar a máxima, o RPM na condição de máxima aceleração longitudinal, certo? Depois disso, você vai encontrar o RPM na saída da curva, onde o carro, olha só, na saída da curva e onde o veículo aceita, né, a aceleração total. Ou seja, quando o piloto realmente já terminou praticamente de virar, já está com o pé todo, com o acelerador todo no assoalho, certo? E isso deve ser levemente abaixo, certo? De qual rotação? Dessa primeira rotação aqui. Ou seja, a rotação na qual o piloto vai sair da curva tem que ser um pouquinho abaixo de 4.670 RPM para este caso. Ou seja, tem que ser uns 4.400, 4.500, 4.000, tá bom também, né? Se não, se tiver diferente disso, é porque a rotação de marcha está inadequada. E isso é interessante aí para quem, não só para quem corre, mas para quem também corre em simulador, né? Para verificar qual a relação de marcha usar em cada pista, né? Isso é sempre uma dúvida. Handling problems move the point where the car accepts full throttle further down the corner exit. Do not try to select the gear ratio for a corner exit when the chassis is not balanced. Also be aware that the optimal gear for one corner may not be optimal for another.
Investigate all corners leading onto a significant stride, because this is where significant time be gained. Ah, rapaz, ele dá essa informação, isso aqui é muito interessante. Uma coisa que você precisa entender antes de fazer isso aqui, essa dicasinha que ele deu, é que, bom, o chassi do carro já tem que estar bem acertado. O que é que eu quero dizer com o chassi? Suspensão, freios e aerodinâmica também, dependendo do carro. Isso tudo já tem que ter sido definido. Não adianta nada correr para definir a relação de marcha quando isso aqui, chassi, quando suspensão, freio, né, a asa não está definido. Porque você vai mexer com algo que depois, quando você alterar o comportamento a configuração da suspensão, o carro não pode até não estar mais compatível com aquela relação de marcha. Né? E outra coisa muito importante também, que nem sempre uma relação de marcha vai se adequar a todas as curvas do circuito. Né? E é interessante porque acerto de carro de corrida, pelo que eu tenho lido até hoje, eu nunca trabalhei no meio, mas sempre de ler, assim, eu percebo que é algo conciliação. Não dá para você ser bom em tudo. Você vai ter que escolher pontos. E aí nisso tudo entra também a capacidade do piloto, né? Tem piloto que tem técnicas diferentes, né? E entra também as capacidades do carro. E aí você vai ter que conciliar isso aí. E é isso que ele diz aqui. Investigue todas as curvas que desembocam em uma reta significativa, claro, uma reta curta, né? Numa reta longa, por exemplo, aquela curva de Interlagos que você sai, eu não sei bem o nome dessas curvas, eu sempre esqueço, mas que você sai e ela sobe para a linha de chegada, né? Então, aquilo ali é uma boa curva para se determinar o quanto o piloto vai sair de velocidade ali, porque ali é a zona de aceleração máxima até o S do Senna, né? E aí depois também tem, logo depois do S do Senna, depois tem aquela curva aberta que se faz, acredito, quase que com o pé embaixo, mas você tem que sair daquela curva ali rápido, porque você tem a reta oposta. Então você tem que pegar a máxima velocidade possível ali para cumprir a reta oposta no menor tempo possível. Então é isso que ele diz aqui. Então, primeiro acertar o carro e depois focar nas curvas que levam a grandes retas. Boas dicas. Determining in which gear to take a corner. Eu acho que esse é o último tópico. Mas vamos lá. An often occurring discussion between driver and engineer is about in which gear it's best to take a corner. Sometimes, after driving, the driver might have the question if it would have been better to take a certain corner in a higher or lower gear. O que ele diz aqui é que, em geral, nessas conversas entre piloto e engenheiro, o piloto fica, seria melhor fazer essa curva de terceira? Seria melhor fazer de segunda? E quando você vê, né, quando ele é até o mesmo piloto tentando, ele vê que é possível. Mas qual das duas marchas lhe dá a melhor condição, né, a melhor velocidade para cumprir essa curva no menor tempo? Essa é a questão. If the configuration of the drivetrain is known, o que ele quer dizer? Se as configurações da transmissão são conhecidas, ou seja, o que ele quer dizer com isso? As relações de marcha. The total gear rate channel can be modified to give us the theoretical engine RPM for certain cornering speed in each gear. To do this, equation 6.3 is rearranged to equation 6.4. Então agora ele rearranjou aquela equação que a gente viu no começo para ele me dar a rotação em função da relação de marcha, da velocidade do veículo e do raio da roda. E aí ele está usando a velocidade em quilômetros, raio da roda em metros, e está usando esse escalar aqui para que se substitua já a velocidade com essa unidade e o raio da roda com essa unidade. Por que ele está fazendo isso aqui? Certo? Porque ele quer saber a rotação certa, né, em cada curva, para cada marcha.
When from this equation a math channel is created for each gear ratio, the result visualized in XY plot give us the gear chart as discussed early in this chapter. Aqui, esse gráfico. The dashed lines in figure 6.16 give us the theoretical engine RPM as a function of vehicle speed. Certo? Aqui a gente tem dois gráficos. A gente tem a velocidade do motor em função da velocidade do veículo, que são essas linhas com pontinhos, né? Primeira, segunda marcha, terceira, quarta, quinta e sexta. E aí a gente tem continuando. Figure 6.17 shows us the result of this channel in a distance plot for a lap around Spa in a GT car. E se eu não me engano, esses pontos aqui são os resultados dessa equação. Né? Ele mostra aqui que nem todos ficaram em cima, inclusive. Né? Eu estou colocando, né, essa equação, certo? Aqui, e também estou colocando a relação, né, entre o RPM e a velocidade do motor, certo? Juntamente com os valores obtidos dessa equação. Vamos ver mais um pouquinho isso aqui. Sim, basicamente ele usou, o que eu entendi aqui, ele usou as informações que ele tem das relações de marcha, a velocidade do motor dada pela telemetria, né, para encontrar a rotação ideal para cada curva. Né? E aí ele fez um gráfico XY, né, de velocidade do motor e velocidade do veículo, e colocou os resultados dessa equação e deu exatamente, né, a relação teórica de RPM e velocidade do veículo, resultando dessa equação. Agora ele vai pegar os resultados dessa equação, né, ao longo da distância, né, de uma volta em Spa-Francorchamps, que é a próxima gráfica. Tá aqui. Esse gráfico aqui que é interessante. Vamos primeiro estabelecer aqui as legendas, né? Aqui na parte de cima eu tenho velocidade do veículo, eu tenho rotação do motor, N-motor, e eu tenho gear, que é a relação com a marcha que está sendo usada, ou seja, velocidade em azul, velocidade do motor, velocidade do veículo em azul, rotação do motor em vermelho, certo? E em verde a marcha que está sendo usada. Agora no gráfico abaixo eu tenho a velocidade de cada marcha. E aí a gente tem que entender que eu tenho primeira, segunda em verde, terceira em vermelho, quarta em roxo, quinta em marrom e sexta em laranja. A primeira é azul, primeira marcha. Anderson, peraí, mas ele está mostrando a velocidade de todas as marchas. Exatamente. Como? Se eu não tenho todas as marchas engatadas, eu só tenho uma. Não é isso. Não é essa a questão. Ele está usando a relação de marchas para fazer o cálculo do quanto o veículo estaria, qual a velocidade que o motor estaria nessa condição aqui. Que condição é essa? O veículo veio e freou para contornar uma curva, reduziu, eu creio, aqui para, deixa eu ver, 1, 2, 3. Então acho que o carro aqui estava em terceira, subiu da quarta, quinta, sexta marcha. Né? Então aqui ele deve estar na terceira marcha, se não me engano. Né? Aí ele está vendo aqui, é justamente isso que ele quer ver.
qual é a melhor marcha para estar dentro dessa curva, certo? Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom. Por isso que ele está vendo todos os traços, certo? Obviamente, primeira e segunda já sacam fora. A dúvida, não, só a primeira. Eu acho que a dúvida maior vai ficar entre essas três, segunda, terceira e quarta. Qual delas ele vai usar, certo? E aí a gente vai saber qual agora que ele vai dizer como é que é. Bem aqui, é aqui esse tópico, esse parágrafo. To evaluate the effect of taking a corner in a different gear, these channels can now be used to have an idea about the engine RPM will be in this different gear. Exatamente, ele pegou esses dados aqui, que é o teórico, né? É o teórico. Ele tem a relação de marcha, ele tem a velocidade, ele tem um R-rolling. Colocou tudo aqui e calculou a relação teórica do motor em cada marcha. Né? Isso não quer dizer que todos estão engatados. Na verdade, só tem um engatado. Ele só fez calcular para saber a velocidade do motor, o RPM, nessas marchas, se o veículo, quando o veículo estivesse naquela condição. Claro que, of course, this method is not 100% accurate, ou seja, não é 100% certo, preciso, as a different gear will produce different levels of forward acceleration, which will move the locations where the driver shifts to a higher gear slightly forward or backward. Por que não é preciso? Porque marchas diferentes vão produzir diferentes níveis de aceleração longitudinal para frente, mesmo na saída da curva, e isso vai determinar onde o piloto vai acelerar de novo, onde ele vai manter o carro sem aceleração, só contornando, esperando o carro recuperar a dianteira para pisar fundo e sair. Então isso tudo vai determinar em qual momento o piloto vai fazer isso, né? Ou seja, ele tá avaliando qual a melhor marcha, mas ele também tem um pezinho atrás por não ser 100% certo. But still is an easy way to visualize and conclude quickly if it makes sense to try a specific corner in a different gear. Exatamente o que eu disse, né? É uma forma mais rápida de você avaliar. Ele cita a figura 6.18. Shows a zoom of the area indicated by a rectangle. Agora ele vai dar o zoom aqui. Eu, se souber, precisar nem ter dado aquele zoom. Né? Ele vai dar o zoom nessa área. Aí, ó, a gente está vendo isso aqui, ó, essa queda. Olha aí, ele pegou justamente ó, a segunda até a terceira, que ele estava vendo qual é a melhor, né? O carro estava em terceira, acertei. Né? Então estava em terceira, 5.390 RPM. Se ele tivesse em quarta, ele estaria a 4.460 RPM dentro da curva, nesse ponto. E se ele tivesse em segunda, ele estaria a 6.890. E aí, qual é o melhor? Depende. Aí a gente vai dizer qual é o melhor a partir daquela dica que ele deu. Está abaixo, está levemente abaixo da máxima aceleração longitudinal que o veículo produz, né, da rotação na qual o veículo produz a máxima aceleração longitudinal. Se sim, pode ser que seja a segunda, pode ser que seja a terceira, ou pode ser que seja a quarta. Né? Vai depender dessas informações. Vamos ler aqui o que ele diz. The cornering speed is 113 km per hour, and this corresponding in third gear a 5,390 RPM. Assuming equal cornering speed, the engine would be 6,890 RPM in the second gear and 4,560 RPM in fourth. The best solution obviously depends on the shape of the engine torque curve, but the shift of location where the drive changes to another gear also plays a role in this decision. Ele diz que a melhor opção também depende do formato da curva de torque do motor. E aí a gente vai ter que voltar lá para o começo do capítulo, né, para entender aquele lance da área. Lembra que o carro estava trocando em 7.000, aí ele, não, vamos trazer para 6.500. Aí deixou bem dentro da área onde a gente tem as máximas
potências produzidas, né? Então vai depender disso aí. Pode ser que nesse caso aqui, a 6.890, o carro já esteja morrendo, o motor já esteja esgoelando, sem power, sem torque, baixo torque, baixa potência. E aqui pode ser que ele esteja melhor na quarta de saída, torque máximo, quem sabe, seria interessante. Aí só vai com o gráfico de potência por rotação do motor, né? E aí a gente só tem isso do fabricante, ou se colocar o motor no dinamômetro e testar. E aí acabou o capítulo 6. Esse foi mais rápido. O vídeo anterior foi 2 horas. Foi menos cansativo esse daqui. É isso. Capítulo 6. Gearing. E acabou esse vídeo.